Sou a esposa do proprietário. Essa história ocorreu aproximadamente há 1 ano e meio, então farei o possível para me lembrar de todos os detalhes. Sou um jovem de 18 anos e meus pais são os proprietários de um pequeno restaurante onde vendemos salgadinhos, bolos, doces e uma variedade de fast food. O estabelecimento foi nomeado em homenagem aos meus avós, então vamos chamá-lo de Joe, um nome fictício. Quando tenho tempo livre, costumo ir lá com meus amigos para comer algo e eu pago, e também incentivo meus amigos a pagarem também. Ganho dinheiro trabalhando no Joe, especialmente nos finais de semana, quando fica um pouco mais movimentado. Ajudo no atendimento aos clientes, anoto os pedidos e sim, também temos outros funcionários. Meu pai me permite ficar com as gorjetas que os clientes dão após comer, e além disso, ele também me paga pelas horas trabalhadas. Agora, vamos à história em si. Muito poucos clientes regulares sabem que sou filho do dono, pois meus pais também trabalham lá. As pessoas geralmente me veem como um funcionário. Em um dia de fim de semana, uma mulher, provavelmente com idade entre 30 ou 40 anos, entrou com seu filho mimado, que eu suponho ter por volta de 13 anos. Como era um fim de semana movimentado, foi informado a ela que aguardasse em uma das cadeiras disponíveis. Cerca de 20 minutos depois, uma mesa estava pronta para ela. Ela se sentou lá e eu fui até ela para perguntar o que gostaria de pedir. Agora, não me recordo exatamente o que ela solicitou. Talvez tenha sido um sanduíche ou algo do tipo. Fui para a cozinha fazer o pedido. Enquanto estava perto do caixa, observando se alguém precisava de algo, o filho dela estava correndo ao redor, gritando e esbarrando nas pessoas, inclusive pisando em seus pés e chegando a tocar na comida delas. A mãe, como de costume, parecia não se importar e estava distraída mexendo no celular. Fiquei bastante irritado com essa situação, segurei a mão da criança enquanto ele corria e disse de forma ríspida para que não corresse desse jeito. A criança começou a chorar e correu de volta para a mãe. Nesse momento, a mãe veio até mim furiosa. A conversa ocorreu mais ou menos assim, conforme minha memória permite. Ela disse algo como: "Você tocou no meu filho, pai, e ele estava correndo por aí, incomodando outras pessoas. Você não viu que ele estava mexendo na comida dos outros?" Eu respondi dizendo que ele era uma criança e podia fazer o que quisesse. Argumentei que não estava sob minha supervisão. Ela então perguntou se eu ao menos sabia quem ela era, e pensei, lá vamos nós de novo, já li muitas histórias assim aqui. Nunca pensei que algo assim pudesse acontecer comigo, sempre achei que as pessoas exageravam, mas não, isso é real. Eu sabia o que estava prestes a acontecer, então pensei em brincar um pouco. Respondi, não, senhora, não sei bem. Ela então disse que eu deveria saber que ela era esposa do dono e que cometi um erro ao machucar o filho dele. Ela ameaçou garantir que eu nunca mais fosse visto lá e que seria demitido. Fiquei pensando, pensei que ela fosse dizer que era irmã ou amiga, mas ela foi direto para a esposa. Ela continuou, vamos nos divertir agora, senhora. Acho que você nem sabe o nome dele. Interrompendo, ela disse o nome do meu pai. Fiquei meio chocado que ela soubesse o nome dele, já que poucas pessoas têm esse conhecimento. Tentei me desculpar, de qualquer maneira, senhora, peço desculpas por ter agido mal com seu filho, mas por favor, não me demita. Este é o único emprego que tenho. Você deveria ter pensado nisso antes de bater no meu filho. Ela me interrompeu bruscamente, cale a boca. Em seguida, ela se dirigiu ao caixa e pediu para falar com o gerente. Meu pai veio e conversou com ela sobre o que aconteceu. Ela alegou que eu estava agredindo seu filho e exigiu minha demissão imediata. Meu pai olhou para mim com um sorriso no rosto e disse, desculpe pelas inconveniências, mas não posso demiti-lo sem motivo. Karen, mais uma vez, com suas bobagens, exclamou. Você sequer sabe com quem está falando? Sou a esposa do dono do Joe's e não aguento funcionários agredindo meu filho. Meu pai, ainda sorrindo, respondeu, por que você está rindo? Estou falando sério.
Novamente, peço desculpas pelas inconveniências causadas. E você gostaria de ter um reembolso? Karen ficou completamente furiosa. Sabe o que farei? Vou ligar para o meu marido e reclamar sobre você e seu funcionário. Vou garantir que ambos sejam demitidos. Ela conseguiu o número do meu pai porque o tínhamos em um quadro do lado de fora, já que fazíamos entregas em casa e as pessoas faziam pedidos por telefone. Você sabe como é. Ela discou para o número e o telefone do meu pai começou a tocar. Karen ficou chocada. Meu pai atendeu o telefone e disse: Alô, aqui é o nome do meu pai, dono do Joyce. Como posso ajudá-la? O rosto de Karen ficou vermelho e depois completamente branco, como se todo o sangue tivesse sido drenado dela. Meu pai então disse: Sim, sou o proprietário e gerente do Joyce, e você não é de forma alguma minha esposa. E o funcionário que você quer demitir é meu filho. Ela olhou para mim. Eu não consegui segurar minha risada e, nesse momento, o pedido dela ficou pronto. Porém, ela já estava constrangida o suficiente, com a criança chorando ao fundo. Ela arrastou o filho chorando pelo braço, nem pegou o pedido, e nós ainda rimos muito sobre isso. Essa é minha blusa com capuz, não uma coleira de cachorro. Então isso acabou de acontecer. Sou uma mulher de 38 anos e trabalhei em diferentes empregos no varejo e atendimento ao cliente durante a maior parte da minha vida. Já tive minha parcela de clientes mimados no trabalho. Eu até já fui confundida como funcionária em diversas lojas. Mas esta foi minha primeira experiência confrontacional como cliente. Minha filha e eu estávamos na loja Hollywood, comprando ração para cachorro e alguns ingredientes de última hora para o jantar. Eu estava colocando uma grande sacola de ração para cachorro enquanto tentava manter minha filha pequena entretida. Foi então que apareceu uma mulher arrogante, com uma roupa rosa chamativa, joias falsas, cabelos mal tingidos e unhas tão compridas que fariam um tigre sentir inveja. Eu nem sabia que ela estava lá até sentir uma cutucada forte no ombro com aquelas unhas. Virei-me com uma expressão que poderia azedar o leite e disse: sim? Ela exigiu, apontando para a sacola de 40 libras que eu acabará de colocar no meu carrinho, sem um por favor, sem qualquer educação. Foi uma ordem curta, como se estivesse falando com alguém tão abaixo dela que ela não pudesse se dar ao trabalho de dizer mais nada. Eu nem sequer parecia remotamente uma funcionária, já que estava usando jeans, tênis e um moletom preto de uma casa mal assombrada local, sem mencionar minha filha no carrinho ao meu lado. Mesmo assim, eu não estava com pressa e minha filha não estava incomodando. Se Karen tivesse pedido gentilmente, eu teria ajudado com prazer. Já fiz isso várias vezes antes e sempre fiquei feliz em ajudar, desde que recebesse um por favor e um obrigada da pessoa que eu estava ajudando. Em vez disso, eu apenas disse: eu não trabalho aqui, estou fazendo minhas compras. Eu estava esperando que ser direta e ficar perto da minha filha mostrasse que eu estava ocupada, mas não adiantou. Ela torceu o rosto insultada quando disse: e então você não vai me ajudar? Eu apenas respondi: não, preciso terminar minhas compras. Não queria correr o risco de ficar presa em uma das muitas histórias de eu não trabalho aqui, senhora, que já li. Peguei meu carrinho com minha filha e comecei a andar. Só queria nos afastar daquela situação o mais rápido possível. Esse foi meu erro. Nunca vire as costas para um animal raivoso. Mal percebi a expressão indignada no rosto quando ela agarrou o capuz do meu suéter e puxou. Isso me assustou, pois fui pega de surpresa. Sou alguém que foi treinada em autodefesa e artes marciais, e fui criada em meio a um grupo de motociclistas. Se meus instintos maternos não estivessem me dizendo para proteger minha filha do perigo, provavelmente teria causado muito mais danos à mulher do que realmente fiz. Balancei meu braço com toda a força para forçá-la a soltar, e acabei acertando algo forte o suficiente para fazê-la soltar um grito. Em seguida, corri para a frente da loja para relatar o que havia acontecido. Os funcionários, o gerente e a segurança ficaram imediatamente alertas e foram procurar pela Karen assim que contei o ocorrido e forneci uma descrição. Tudo foi registrado. Eu definitivamente considerava tomar medidas legais após acertar o pulso da mulher adornada com pulseiras com um soco fechado e afastar-me. Ela parecia muito chateada e indignada, mas depois ficou com uma expressão de droga. Começou a olhar ao redor até que seus olhos encontraram diretamente uma câmera cara.
Então ela pegou sua bolsa e saiu correndo da loja, deixando para trás seu carrinho de compras. A gerência prometeu ficar de olho nela, e a polícia disse que entraria em contato comigo se necessário. Minha mão ficou machucada devido ao soco que desferi, e ela deixou uma marca no meu pescoço ao tentar me enforcar. Minha filha não tinha ideia do que havia acontecido. Ela estava rindo quando corri com ela e o carrinho para a frente da loja. No dia seguinte, recebi uma ligação do policial com quem conversei. Parece que a mulher teve um acesso de consciência ou foi obrigada a se entregar. Ela apareceu na delegacia no dia seguinte com uma expressão de culpa. Quando o policial descreveu a situação, ele me perguntou se eu ainda queria prosseguir com o processo e mencionou que ela provavelmente receberia liberdade condicional ou serviço comunitário. Eu disse a ele que ainda estava considerando. Parte de mim se pergunta se ela realmente se arrependeu. O marido ou companheiro, ou quem quer que seja, perguntou por que ela não tinha trazido ração para cachorro e a pressionou para confessar. Ou talvez ela tenha se entregado para evitar ser presa e obter uma pena mais leve. Eu não sei, só estou surpresa que ela tenha tomado essa atitude. Lave o arroz até que a água fique transparente. Entendeu? Há alguns anos, eu trabalhava como cozinheiro em um restaurante casual conhecido por seus generosos burritos e pela cobrança extra pelo guacamole. Trabalhávamos arduamente, já que tínhamos poucos funcionários para atender a quantidade de clientes que recebíamos. A gerência entendia que precisávamos tomar alguns atalhos para garantir que as pessoas não esperassem muito tempo pela comida. Uma das regras que tínhamos era lavar o arroz cru 3 vezes até que a água ficasse transparente. Confesso que, na maioria das vezes, lavávamos o arroz 1 ou 2 vezes antes de cozinhá-lo. Nunca tivemos problemas com clientes reclamando disso, e nunca ficamos sem arroz. Como não havia problemas, a gerência não se importava. Todos estavam satisfeitos. Isso foi até o dia em que a gerente decidiu que era hora de seguir todas as regras à risca. Não sei por que ela decidiu isso. Ela chegou à posição que ocupava sabendo como realizar todas as tarefas individuais na cozinha, incluindo as regras de preparo do arroz. No entanto, ela não sabia como conduzir a harmonia das dezenas de tarefas simultâneas com a velocidade e precisão necessárias para manter os clientes satisfeitos e evitar queimaduras. Ela não sabia quais atalhos eram aceitáveis e quais não eram. Eu sabia disso enquanto me preparava para um turno movimentado. A cozinha ainda não estava a todo vapor quando comecei a lavar o arroz e a gerente se aproximou de mim, ordenando: certifique-se de lavar o arroz até que a água fique transparente. Eu a encarei e respondi: eu sempre faço isso. Ela sabia que eu estava mentindo, mas ela também sabia que levaria mais tempo para lavar o arroz corretamente. No entanto, eu era o único que poderia garantir que nunca ficássemos sem arroz. Seria um pesadelo se isso acontecesse. Ela teve a oportunidade de deixar passar, mas não o fez. Senhor cozinheiro, eu sei que você não segue essa regra. Continue lavando o arroz até que a água fique transparente antes de colocá-lo na panela. Venha me encontrar e mostre quando estiver claro, disse ela. Eu a encarei seriamente e respondi: continue lavando o arroz até que a água fique transparente. Entendido. Então, comecei a encher uma panela com arroz e água. Mexo o arroz, despejando a água turva após remover a tampa perfurada da panela. Mesmo depois de 3 vezes, a água ainda parece leitosa. Olho para cima e ela está me observando. Ela pergunta: essa água parece clara para você? Era uma pergunta retórica, eu entendi o jogo. Começo a lavar o arroz novamente. Satisfeita, ela sai dali. Continuo repetindo o processo. O tempo passa, e sim, estou contando o número de vezes que os longos grãos de arroz se desintegram, e a panela se torna uma estranha mistura de arroz branco. Dado o tempo que estou gastando nessa tarefa idiota, tudo que precisa ser feito na cozinha está ficando para trás. Por um lado, ela não pode me dizer para continuar, pois o arroz já está quase desfeito após algumas lavagens e um cozimento. Por outro lado, ela não pode me dizer para parar de lavar, pois estaria violando o sagrado mandamento de lavar o arroz.
Além disso, ela não pode me demitir, caso contrário, a loja não poderia abrir. Ela me escalou para trabalhar o dia inteiro, e ela sabe que não conseguiria fazer o que eu faço na cozinha. Ok, ela cede. Voltei lá e certifiquei-me de que os caixas poderiam fazer isso entre os clientes. O proprietário sentava em seu escritório assistindo TV e se divertindo. Quando um cliente entrava, a campainha tocava, e ele acionava o telefone na área do açougue para chamar o caixa. Quando cheguei para o meu turno, às 18 horas, fui informado sobre a nova configuração. Eu disse, não fui contratado para limpar a área do açougue. Fui contratado para operar o caixa e abastecer as prateleiras. O proprietário começou a falar sobre como ele chamaria a polícia e me prenderia. Sim, claro, o proprietário realmente chamou a polícia e afirmou que queria que eu fosse preso como cúmplice dos furtos, porque eu tinha saído. Os policiais me pediram para ir à loja, o que fiz, e expliquei que o proprietário havia me demitido. Então fui para casa, e as imagens das câmeras de segurança provariam esse fato. A fita foi revisada e ficou claro que o proprietário disse que eu havia sido demitido. Estimo que eles tenham perdido cerca de R$30 mil. Obrigado por assistir até o final, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os relatos postados. E é claro, não esqueça de deixar seu like pois assim o Pinguim ficará muito feliz.